Beleza, pessoal. Continuando aqui com o nosso desafio de ética, né, de leitura do Estatuto, vamos para o nosso segundo dia de leituras. Capítulo segundo dos direitos do advogado. Artigo 6º. Não há hierarquia nem subordinação entre advogados, magistrados e membros do Ministério Público, devendo todos tratar-se com consideração e respeito recíprocos, mútuos. Parágrafo primeiro. As autoridades e os servidores públicos dos poderes da República, quando ele fala dos poderes da República, é os três, né? Executivo, legislativo e judiciário, os serventuários da Justiça e os membros do Ministério Público devem dispensar ao advogado, no exercício da profissão, tratamento compatível com a dignidade da advocacia e condições adequadas a seu desempenho, preservando e resguardando de ofício a imagem, a reputação e a integridade do advogado nos termos da lei. Parágrafo segundo. Durante as audiências de instrução e julgamento realizadas no Poder Judiciário, nos procedimentos de jurisdição contenciosa ou voluntária, os advogados do autor e do requerido devem permanecer no mesmo plano topográfico e em posição equidistante em relação ao magistrado que as presidir. Quando ele fala mesmo plano topográfico, é tipo dizer para não ter, vamos supor, uma sequência de cadeiras, né? Uma cadeira do juiz mais alta, a do advogado mais baixa, então, no mesmo plano topográfico, entendeu? E em posições de distância equivalente. Quando ele usa aqui o termo equidistante. Aí tá aqui a nota de rodapé, né? Que eu coloquei aqui para especificar posição equidistante, de advogados, evidenciar que o juiz já dizia a lei, de que não há hierarquia entre advogados, membros do Ministério Público, etc. Então, essa questão de manter um certo equilíbrio ali de igualdade entre essas autoridades, juntamente com o advogado, beleza? Então, continuando, parte aqui do equidistante. Artigo 7º são direitos do advogado. Esse artigo aqui cai demais na prova, então é um dos artigos mais importantes das questões aqui de ética. Então, vamos lá. Direito dos advogados. Exercer com liberdade a profissão em todo o território nacional. A inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, cartas, eletrônica, e-mails, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. Comunicar-se com seus clientes, pessoal e reservadamente, mesmo sem procuração, quando estes se acharem presos, detidos ou recolhidos em estabelecimentos civis ou militares, ainda que considerados incomunicáveis, ainda que falem que você não pode, né? Você não, sou advogado, tem o direito. Então, essa incomunicabilidade que podem alegar, ela não pode ser estendida ao advogado. Ter a presença de representante da OAB quando preso em flagrante, por motivo ligado ao exercício da advocacia, para a lavratura de auto respectivo, sob pena de nulidade, e, nos demais casos, a comunicação expressa seccional da OAB. Então, a presença desse representante da OAB, quando ocorrer um flagrante delito que venha a levar o advogado a ser preso, essa presença do representante, ela só vai ser obrigatória quando aquela tua prisão for relativa ao exercício da advocacia, beleza? Se não for, o que tem que se fazer é só a comunicação asseccional, beleza? Isso aqui já caiu bastante em prova. Não ser recolhido preso antes de sentença transitada em julgado, se não em sala de estado maior, com instalações e comodidades condignas, e, na sua falta, em prisão domiciliar. Aqui, ser preso em sala de estado maior. Vamos supor, foi recolhido preso, ocorreu um flagrante. Beleza. Ainda não transitou julgado? Não, não transitou julgado. Então, tu tem direito a ficar nessa sala de estado maior. E se não tiver a sala de estado maior? Tu tem direito à prisão domiciliar. Isso enquanto não transitado julgado, porque depois de transitado julgado, essas garantias bem que deixam de existir.
beleza? O que mais? Direito do advogado. Ingressar livremente nas salas de sessões dos tribunais, mesmo além dos cancelos que separam a parte reservada aos magistrados. Ingressar livremente nas salas e dependências de audiências, secretarias, cartórios, ofícios de justiça, serviços notariais e de registro, e no caso de delegacias e prisões, mesmo fora de expediente e independentemente da presença de seus titulares. Ingressar livremente em qualquer edifício ou recinto que funcione repartição judicial ou outro serviço público, onde o advogado deva praticar ato ou colher prova ou informação útil ao exercício da advocacia, ao exercício profissional, dentro do expediente ou fora dele. Atente-se a esse fora do expediente, né? E ser atendido, desde que se ache presente qualquer servidor ou empregado. Acessar livremente em qualquer assembleia ou reunião de que participe ou possa participar o seu cliente, ou perante a qual este deve comparecer, desde que munido de poderes especiais. Então, a gente pega uma sequência aqui de direitos onde ele tem acesso, só que vai tendo aqui algumas condições. Bem aqui nas primeiras alíneas, não temos essas condições, né? Ele dá um acesso bem geral. Aqui em sala de audiência, aí vem aqui, é difícil que funcione repartição jurídica, judicial, né? Aí ele já coloca nesse sentido aqui, quando envolver outro serviço público ou repartição judicial, ele já coloca a necessidade de ter um servidor presente, entendeu? Já na linha D, ele coloca a possibilidade de tu acompanhar o teu cliente em assembleias ou reuniões, porém, ele já coloca a condição que tu tem que estar munido de procuração. Quando ele fala que poderes especiais é a tua procuração, beleza? Permanecer sentado ou em pé e retirar-se de quaisquer locais indicados no inciso anterior, independentemente de licença. Então, desses locais ali, anteriormente falados, a gente pode permanecer em pé ou sentado e sair a hora que quiser, entendeu? Independente de autorização, de licença, né? Dirigir-se diretamente aos magistrados nas salas e gabinete de trabalho, independentemente de horário, previamente marcado ou outra condição, observando essa ordem de chegada. Aqui é a questão de tu ir falar com o juiz, né? Me fora e etc. Tem esse direito de se dirigir-se livremente, logicamente que respeitando a ordem de chegada. Se tem gente na tua vez, né, na tua frente, então espera que tua hora de poder falar livremente com o juiz, etc., vai chegar. Usar a palavra pela ordem em qualquer tribunal judicial ou administrativo, órgão de deliberação coletiva da administração pública ou comissão parlamentar de inquérito, mediante intervenção pontual e sumária. Para esclarecer, aí ele explica, né, o que significa esse pela ordem. Vamos supor, está ocorrendo uma audiência, aí mudou-se ali as regras sobre aquela audiência, aí tu te manifesta, né, pela ordem, excelência. Aí tu tenta esclarecer, não, houve um equívoco bem aqui, porque não era para ter ouvido a testemunha ainda, era para deixar para depois, aí explica, e já deixa aquilo ali consignado já, para esclarecer equívoco ou dúvida surgida em relação a fatos, a documentos ou afirmações que influam na decisão. Reclamar verbalmente ou por escrito, perante qualquer juiz ou tribunal ou autoridade, contra a inobservância de preceito de lei, regulamento ou regimento. Falar sentado ou em pé, em juízo, tribunal ou órgão de deliberação coletiva da administração pública ou do Poder Legislativo. Examinar em qualquer órgão dos poderes do judiciário e legislativo ou da administração pública em geral, no caso aqui direta e indireta, autos de processos findos ou em andamento, mesmo sem procuração, quando não estiverem sujeitos a sigilo ou segredo de justiça. Então, se não tiver sigilo nem segredo de justiça, pode ter acesso a autos de processo aqui, independente de procuração, assegurado a obtenção de cópias, com possibilidade de tomar apontamentos. Examinar em qualquer instituição respeitável por conduzir investigação, mesmo sem procuração, auto de flagrante e de investigação de qualquer natureza, findos ou em andamento, ainda que concluídos a autoridade, podendo copiar peças e tomar apontamentos em meio físico ou digital, que está bem comum aqui o digital, né? Ter vista dos processos judiciais ou administrativos, de qualquer natureza,
de qualquer natureza, em cartório ou na repartição competente, ou retirá-los pelos prazos legais, que é fazer a carga, né? Retirar auto de processos findos pelo mesmo sem procuração, pelo prazo de 10 dias. Ó, pode, mesmo sem procuração, em 10 dias tu devolve. Ser publicamente desagravado quando ofendido no exercício da profissão ou em razão dela. É a história do desagravo público. Usar os símbolos privativos da profissão de advogado. Recusar-se a depor como testemunha em processo no qual funcionou ou deva funcionar, ou sobre fato relacionado com pessoa de quem seja ou foi advogado, mesmo quando autorizado ou solicitado pelo constituinte, bem como sobre fato que constitua sigilo profissional. Isso aqui já também caiu bastante. Então, a gente não pode, né? Tipo, ser testemunha contra um cliente meu, não importa se é cliente, ex-cliente. Ele fala aqui, ó, que seja ou foi, é a situação do ex-cliente. Ainda assim, permanece o sigilo profissional. E mesmo se autorizado, já caiu uma questão dessa aqui sobre o rapaz que queria usar informações do processo de um cliente dele numa dissertação de mestrado, e ele tinha autorizado. Então, mesmo quando autorizado, ainda assim, eu tenho que manter o sigilo profissional. Retirar-se do recinto onde se encontra aguardando o pregão para ato judicial, após 30 minutos do horário designado, e ao qual ainda não tenha comparecido a autoridade que deva presidir ele, mediante comunicação protocolizada em juízo. Assistir a seus clientes investigados durante a apuração de infrações, sob pena de nulidade absoluta do respectivo interrogatório ou depoimento, e, subsequentemente, de todos os elementos investigatórios e probatórios dele decorrentes ou derivados, direta ou indiretamente, podendo, inclusive, no curso da respectiva apuração, apresentar razões e quesitos. Parágrafo segundo B. Poderá o advogado realizar sustentação oral no recurso interposto contra a decisão monocrática de relator, que julgar o mérito, ou não conhecer dos seguintes recursos ou ações. Então, ele traz aqui a possibilidade de sustentação oral nesses recursos aqui. Recurso de apelação, recurso ordinário, recurso especial, recurso extraordinário, embargos de divergência, ação rescisória, mandado de segurança, reclamação, habeas corpus e outras ações de competência originária. O advogado somente poderá ser preso em flagrante por motivo de exercício da profissão em caso de crime inafiançável, observado o disposto no parágrafo 4 deste artigo, que é a questão da presença do representante do OAB. Parágrafo 4º. O Poder Judiciário e o Poder Executivo devem instalar em todos os juizados, todos os fóruns, todos os tribunais, todas as delegacias de polícia e todos os presídios, salas especiais permanentes para os advogados, com uso assegurados à OAB. No caso de ofensa a inscrito na OAB, no exercício da profissão ou no exercício de cargo ou no exercício de função de órgão da OAB, o conselho competente deve promover o desagravo público do ofendido, sem prejuízo da responsabilidade criminal em que incorrer o infrator. Parágrafo 6º. Presente indícios de autoria e materialidade da prática de crime por parte do advogado, a autoridade judiciária competente poderá decretar a quebra da inviolabilidade de que trata o inciso 2º do caput deste artigo, em decisão motivada, expedido mandado de busca e apreensão, específico e pormenorizado, a ser cumprido na presença de representante da OAB, sendo, em qualquer hipótese, vedada a utilização dos documentos, das mídias e dos objetos pertencentes a clientes do advogado averiguado, bem como dos demais instrumentos de trabalho que contenham informações sobre clientes. Então, esse mandado aqui, ele tem que estar especificando e pormenorizando o que tem que ser feito ali naquela busca e apreensão, entendeu? Porque tem que resguardar o sigilo ali, né, de quem não está sendo investigado. A medida judicial cautelar que importe na violação do escritório ou do local de trabalho do advogado será determinada em hipótese excepcional, desde que exista fundamento em indício pelo órgão acusatório. Beleza? Então, a inviolabilidade é a regra. A violabilidade é a exceção. Parágrafo 6º B. É vedada a determinação da medida cautelar prevista no parágrafo 6º A deste artigo, se fundada exclusivamente em elementos produzidos em declarações do colaborador, sem confirmação de outros meios de prova.
Ou seja, se as declarações são exclusivas de quem está colaborando com a investigação, não vai ser suficiente para quebrar a inviolabilidade do escritório. Ou seja, eu tenho que ter outros elementos de prova para poder o juiz autorizar uma busca e apreensão no escritório do advogado, porque a regra é o quê? Inviolabilidade. Parágrafo 6º C. O representante da OAB, referido no parágrafo 6º deste artigo, tem o direito de ser respeitado, ou seja, o advogado que vai acompanhar a diligência lá, né, no escritório e etc. Ele deve ser respeitado pelos agentes responsáveis pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, sob pena de abuso de autoridade. E o dever de zelar pelo fiel cumprimento do objeto da investigação, bem como de impedir que documentos, mídias e objetos não relacionados à investigação, especialmente de outros processos do mesmo cliente ou de outros clientes que não sejam pertinentes à perseguição penal, sejam analisados, fotografados, filmados, retirados ou apreendidos do escritório de advocacia, para ter um controle, né, da atuação da atividade policial nesse momento. Parágrafo 6º D. No caso de inviolabilidade técnica, quanto à segregação da documentação, da mídia ou dos objetos não relacionados à investigação, em razão da sua natureza ou volume, no momento da execução da decisão judicial de apreensão ou de retirada do material, a cadeia de custódia preservará o sigilo de seu conteúdo, assegurada a presença do representante da OAB nos termos do parágrafo 6º F e 6º G deste artigo. Quando ele fala aqui, ó, inviolabilidade técnica de segregação da documentação, segregar é separar. É tipo dizer, a documentação que a gente quer pegar, ela está junto de uma outra, de um outro conjunto que a gente não consegue separar. Então, a gente vai ter que levar tudo. Aí ele fala de respeitar que é a cadeia de custódia para poder evitar possíveis nulidades futuras. Beleza? Aí eu coloco no rodapé também, né? A explicação aqui dessa cadeia de custódia. Ó. A cadeia de custódia é o processo pelo qual a integridade de uma evidência é mantida, desde o momento de sua coleta até a sua apresentação em tribunal. Esse conceito é fundamental em investigações criminais e no direito processual, especialmente para garantir que as provas não sejam adulteradas, perdidas ou manipuladas de maneira indevida. Então, voltando para cá, né? Parágrafo 6º é, na hipótese de inobservância do parágrafo 6º deste artigo pelo agente público responsável pelo cumprimento do mandado de busca e apreensão, o representante do AB fará o relatório do fato ocorrido, com a inclusão dos nomes dos servidores, dará conhecimento à autoridade judiciária e o encaminhará à OAB para elaboração de notícia crime. Ou seja, na busca e apreensão feita ali, né, pelas autoridades policiais, desrespeitando todo esse regramento aqui, o representante do OAB que estiver acompanhando, ele vai fazer o relatório dele, né, notificar a autoridade judiciária, a OAB, para que ofereça a respectiva notícia-crime. Parágrafo 6º F. É garantido o direito de acompanhamento por representante da OAB e pelo profissional investigado durante a análise dos documentos e dos dispositivos de armazenamento de informação pertencentes ao advogado, apreendidos ou interceptados, em todos os atos, para assegurar o cumprimento do disposto no inciso 2º do caput deste artigo. Parágrafo 6º G. A autoridade responsável informará, com antecedência mínima de 24 horas, a seccional da OAB a data, o horário e o local em que serão analisados os documentos e o equipamento apreendido, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos, pelo representante da OAB e pelo profissional investigado, para assegurar o disposto no parágrafo 6º C deste artigo. Parágrafo 6º H. Em caso de urgência devidamente fundamentada pelo juiz, a análise dos documentos e dos equipamentos apreendidos poderá acontecer em prazo inferior a 24 horas, garantido o direito de acompanhamento em todos os atos pelo representante da OAB e profissional investigado para assegurar o disposto no parágrafo 6º C deste artigo. Parágrafo 6º I. É vedado ao advogado efetuar colaboração premiada contra quem seja ou tenha sido seu cliente. E aí, na observância disso, importará em processo disciplinar, que poderá culminar com a aplicação do disposto no inciso 3º do caput do artigo 35 desta lei, sem prejuízo das penas previstas no artigo 154 do decreto 2848, que é o Código Penal. Parágrafo 7º. A ressalva constante do parágrafo 6º deste artigo não se estende
a clientes do advogado averiguado que estejam sendo formalmente investigados como seus partícipes ou coautores pela prática do mesmo crime, que deu causa à quebra da inviolabilidade. Parágrafo 8º vetado, parágrafo 9 vetado, parágrafo 10º. Nos autos sujeitos a sigilo, deve o advogado apresentar procuração para o exercício dos direitos de que trata o inciso 14. Parágrafo 11. No caso previsto no inciso 14, a autoridade competente poderá delimitar o acesso do advogado aos elementos de prova relacionados a diligências em andamento e ainda não documentados nos autos, quando houver risco de comprometimento da eficiência, da eficácia ou da finalidade das diligências. Parágrafo 12. A inobservância aos direitos estabelecidos no inciso 14, o fornecimento incompleto de autos ou o fornecimento de autos em que houve a retirada de peças já incluídas no caderno investigativo implicará responsabilização criminal e funcional por abuso de autoridade do responsável, que impediu o acesso do advogado com o intuito de prejudicar o exercício da defesa, sem prejuízo do direito subjetivo do advogado de requerer acesso aos autos ao juiz competente. Parágrafo 3º, 13, né? O disposto nos incisos 13 e 14 do caput deste artigo aplica-se integralmente a processos e a procedimentos eletrônicos, ressalvados o disposto no parágrafo 10º e 11 deste artigo. Parágrafo 14. Cabe privativamente ao Conselho Federal da OAB, em processo disciplinar próprio, dispor, analisar e decidir sobre a prestação efetiva do serviço jurídico realizado pelo advogado. Parágrafo 15. Cabe ao Conselho Federal da OAB dispor, analisar e decidir sobre os honorários advocatícios dos serviços jurídicos realizados pelo advogado, resguardado o sigilo, nos termos do capítulo 6º desta lei, e observado o disposto no inciso 35 do caput do artigo 5º da Constituição Federal. Parágrafo 16. É nulo em qualquer esfera de responsabilização o ato praticado com violação de competência privativa de Conselho Federal da OAB, prevista no parágrafo 14 deste artigo. Artigo 7º-A, que vai tratar dos direitos da advogada. São direitos da advogada. Gestante, entrada em tribunais sem ser submetida a detectores de metais e aparelhos de raio-x. Reserva de vaga em garagens dos fóruns dos tribunais. Só a gestante tem esses dois aqui, ó. Direitos. Esses aqui são exclusivos delas. Vaga de garagem e não passar no detector de metal nem aparelho de raio-x. Direitos da lactante, adotante ou que der à luz, acesso à creche, onde houver, ou ao local adequado ao atendimento das necessidades do bebê. Da gestante, lactante, adotante ou que der à luz, preferência na ordem das sustentações orais e das audiências a serem realizadas a cada dia, mediante comprovação da condição, né? Adotante ou que der à luz, suspensão de prazos processuais, quando for a única patrona da causa, desde que haja notificação por escrito ao cliente. Parágrafo 1º. Os direitos previstos da advogada gestante ou lactante aplicam-se enquanto perdurar, respectivamente, o estado gravídico ou o período de amamentação. Os direitos, parágrafo 2º, os direitos assegurados nos incisos 2 e 3 deste artigo, à advogada adotante ou que der à luz, serão concedidos pelos prazos previstos no Decreto-Lei, artigo 392, Decreto-Lei 5452, que é a CLT. O direito assegurado no inciso 4 deste artigo, advogado adotante ou que der à luz, será concedido pelo prazo previsto no parágrafo 6º do artigo 313 da Lei 13.105, que é o Código de Processo Civil. Artigo 7º-B. Constitui crime violar direito ou prerrogativa de advogado, previsto nos incisos 2, 3, 4 e 5 do caput do artigo 7 desta lei, sob pena de detenção de 2 a 4 anos e multa. Então, encerramos aqui o nosso segundo dia, aqui tratando de artigos importantíssimos para a prova, que envolve aqui o direito dos advogados e das advogadas, né? Gestante, lactante, beleza? Então, revisem, façam acompanhamento e aguardem o próximo vídeo, a próxima gravação, beleza? Então é isso. Até mais.